Bom dia, pessoal. Vamos a mais um tópico de um curso em milagres. Vamos falar hoje um pouco sobre a dinâmica do ego. Então, nós sabemos que a meta do curso é nós encontrarmos a paz real, a paz de Deus, a paz verdadeira, que é uma paz que não é abalada por nada. Então, muitos de nós conseguimos, através de técnicas de meditação, enfim, de relaxamento, o que quer que seja, encontrar uma paz temporária. Mas a paz que o curso propõe é uma paz que vai persistir em nós, aconteça o que acontecer. Assim, nós nos tornamos invulneráveis a este mundo de ilusões. Então, para nós encontrarmos a paz real, nós precisamos olhar para o sistema de pensamento do ego, que é o que roda por baixo de todos os nossos pensamentos, né? Como se fosse um sistema operacional que roda por debaixo de todos os outros aplicativos. Então, o sistema de pensamento do ego, a gente já sabe que é um sistema de pensamento que envolve culpa, que essa culpa vem da crença de que nós nos separamos de Deus. Então, no nível metafísico, quando o Filho de Deus teve a louca e diminuta ideia de que poderia ser separado de seu Pai, como poderia ser independente dele, tudo isso gerou um mundo de corpos, um novo universo, o mundo da matéria. Então, o princípio de tudo, do mundo das ilusões, começou com este pensamento, com essa pequena ideia que o Filho de Deus teve. Mas, na verdade, essa ideia nunca se concretizou, apenas na nossa imaginação, apenas como ilusão. Então, no nível físico, do mundo físico, o que acontece? Nós projetamos essa culpa para fora. Por quê? Porque quando nós nos vimos separados de Deus e nos aterrorizamos, achando que nós tínhamos acabado com a unicidade e atacado Deus, nós criamos a crença no ego, porque o ego nada mais é do que uma crença. E toda crença que a gente acredita, que a gente põe poder nela, ela se torna poderosa, obviamente. Então, o ego veio e nos disse que uma forma de aliviar a nossa culpa por termos nos separado do nosso Pai seria nos escondendo dentro de um mundo. Então, esse sistema de pensamento que vem desde desse momento dessa separação permanece em nós até hoje, mas como uma coisa inconsciente. Então, muitos de nós sentimos culpas, certo? Eu sinto culpa em relação à minha família, sinto culpa em relação aos meus amigos, seja o que for. Culpa em relação às coisas que eu fiz, mas há uma culpa muito inconsciente, enterrada na nossa mente, que é essa culpa primordial. Mas é uma culpa insana porque a separação nunca ocorreu. Mas se nós não olhamos para o sistema de pensamento do ego, nós não temos então como encontrar a paz. Por quê? Porque para encontrar a paz, nós temos que desfazê-lo. E desfazê-lo, primeiro nós temos que reconhecê-lo. E ao reconhecê-lo, nós vamos olhar para ele com o apoio de Jesus, com o apoio do Espírito Santo, para que ele possa se desfazer, para que a gente possa se dar conta de que ele é uma insanidade, de que ele não é uma verdade. Então, é por isso que o nosso trabalho é o trabalho do perdão. Por quê? Porque da mesma forma que o ego usou esse truque, qual é o truque do ego? Ele faz com que a gente negue a culpa em relação a Deus, né, de que nós pecamos contra Deus e que nós projetamos essa culpa lá fora. Então, tudo aqui no mundo das ilusões é apenas uma representação desse pensamento de separação. Então, todos nós projetamos a culpa para o lado de fora. Então, todos nós achamos que os ataques vêm lá de fora. Esse é o truque do ego, né? Por isso o ego pode-se dizer que é um grande ilusionista. Por quê? Porque para nós não descobrirmos onde está o verdadeiro problema, ele nos distrai, fazendo com que nós pensemos que o problema está lá fora. Então, desde que nós nascemos, desde que nós somos crianças e passamos a vida assim, nós estamos sempre pensando que os problemas estão lá fora e nós estamos sempre buscando formas de resolver esses problemas. Então, enquanto nós ficamos distraindo, acreditando que tudo está lá fora, e nada está lá fora, tudo é uma extensão, vem da nossa mente, é uma projeção da nossa mente. Mas a gente se distrai com isso, e no momento em que a gente se distrai, com essa busca incessante de resolver nossos problemas lá fora, e não aqui dentro, nós ficamos perdidos, nós mantemos esse círculo vicioso da culpa. Por quê? Porque eu culpo quem está lá fora pelos meus problemas.
E com isso, a culpa não sai de mim. Ela pode me dar um alívio, que é esse o grande paradigma do ego. Coloca a culpa lá fora, que aí você se alivia. Mas o problema é que quando você põe a culpa lá para fora, você reforça ela em você. Por quê? Porque a culpa está aqui dentro, ela não está lá fora. Então, é um mecanismo ilusório que nos faz ficar exatamente amarrado. Nós ficamos presos nesse círculo vicioso. Porque enquanto eu culpo lá fora, eu reforço a culpa em mim, porque está tudo vindo de mim. Nós poderíamos pensar que o que a gente vive aqui, embora a gente sinta como real, nada mais seria do que se a gente entrasse num quarto, visse alguém que tomou um alucinógeno e essa pessoa estivesse brigando, interagindo, culpando, xingando as próprias imagens que estão na cabeça dela. Nós olharíamos para aquilo e diríamos, poxa, é um louco, não há nada aqui. Então, essa pessoa estaria projetando imagens que estão lá no inconsciente dela, acreditando que essas imagens são reais e culpando essas imagens lá fora. Enquanto a pessoa, se você não chegar lá e não despertar a pessoa, olha, não existe nada disso, tudo isso é ilusão, a pessoa vai continuar nesse círculo vicioso. Então é isso que está acontecendo conosco. E é esta a mensagem do curso. A mensagem de Jesus é, nós estamos vivendo um sonho que nós mesmos criamos. E esse sonho, ele é perpetuado por essa crença no ego. Então qual é o mecanismo, a dinâmica do ego? Olha lá para fora e não olha para dentro, porque se você olhar para dentro, você vai descobrir quem eu sou, que eu não sou nada, e vai ser a morte do ego. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo e Jesus estão sempre a favor de nós para que nós descubramos onde está o real problema. O real problema não está lá fora, está aqui, na crença da separação. Então, como nós podemos desfazer esta dinâmica do ego? Toda vez que nós tivermos essa tentação de julgar, de atacar e condenar, a gente se lembra disso, que isso é uma dinâmica, que nós estamos escravos disso. Todos nós estamos feitos robôs inconscientes, seguindo esse programa do ego. Então a gente pensa, a gente se volta para dentro e a gente procura se sintonizar com a mente certa, a mente do Cristo. Por quê? Porque no momento em que a gente se sintoniza com a mente do Cristo, o Espírito Santo e Jesus vão nos ajudar a desfazer a culpa. Então, o nosso papel é estarmos atentos e procurarmos reverter esse ciclo da culpa, retirarmos essa culpa lá de fora, reconhecermos que ela vem de cá. E no momento em que ela está aqui, eu me sintonizo com a mente certa, porque o Espírito Santo, quem está fora desse círculo vicioso, é quem vai me ajudar a desfazer o ego. Então, se nós não fizermos isso, se não encararmos o sistema de pensamento do ego, se não trabalharmos para desfazer esse sistema de pensamento, nós estamos fadados a continuarmos sempre, por muitos e muitos anos, nesse sistema que nos faz sofrer. Então é por isso que o curso diz, para desfazer o ego, você tem que encará-lo, olhar para ele. Fingir que ele não existe é protegê-lo. Então, toda vez que alguma coisa acontece, a gente faz vista grossa, na verdade, a gente não está resolvendo o problema. E aqui não é diferente. Então, vamos olhar para o problema onde ele está. Ele está dentro de nós. Ele está numa culpa insana que a gente carrega desde que o universo aconteceu, desde que o Filho de Deus teve a pequena ideia de separação, que é uma insanidade. Então, nós temos que sair da condenação automática para o perdão automático. Nós temos que criar o hábito de ter um perdão automático, ao invés de ficarmos escravos dessa visão de condenação, de que a culpa está lá fora. E o Espírito Santo nos ajuda em 2 níveis. Né? No nível metafísico, ele vai sempre nos lembrar que a separação não aconteceu. Por quê? Como é que pode o Filho de Deus, que foi criado pelo Pai, acabar com a unicidade, acabar com alguma coisa que Deus criou? Isso é um absurdo. Isso é uma ideia insana que nós acreditamos e sofremos por isso até hoje. Então, no nível metafísico, o Espírito Santo desfaz esse sistema de pensamento do ego, que é o sistema da culpa e da separação, quando ele nos afirma que a separação nunca aconteceu, porque nós não somos mais poderosos do que Deus. E no nível do mundo, que é o nível aqui da percepção, é pelo princípio da expiação. Então, pelo princípio da expiação, todos nós permanecemos como Deus nos criou. Então, não importa o que tenhamos feito até aqui, não importa as ações, os pecados que tenhamos cometido, para Deus, nós permanecemos como Ele nos criou. E como Ele nos criou? Ele nos criou completo, perfeito e sem culpa.
Se ele nos criou sem culpa, nós não somos todos poderosos para desfazer isso, para pegar um ser que Deus criou sem culpa e colocá-lo culpado. Então, pelo princípio da expiação, nós podemos desfazer, aniquilar o sistema de pensamento do ego. E ao aniquilar a culpa da separação, em consequência, nós aniquilamos o pecado que achamos que cometemos. E ao aniquilarmos o pecado, nós aniquilamos, em consequência também, a punição que merecemos por termos cometido o pecado e, portanto, paramos de ter medo. Abandonamos o sistema de pensamento do ego, que nada mais é do que o sistema de pensamento do medo, em oposição ao sistema de pensamento de Deus, que é o sistema de pensamento do amor. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos à dinâmica do ego. Isso é um truque que ele faz com todos nós e nós inconscientemente ficamos aí à mercê dele, à mercê desse monstro, né? Desse bicho-papão que nós acreditamos um dia, que continuamos escravos, mas que temos que despertar exatamente para encurtar o nosso sofrimento. Então vamos olhar de cara, vamos encarar o ego, porque nós temos o apoio de Jesus e do Espírito Santo para desfazê-lo. E vamos com fé, vamos então lembrar todo dia de sairmos do julgamento automático, da condenação automática, porque a gente sempre vê a culpa lá fora, e vamos sair da condenação automática para o perdão automático. Vamos fazer o perdão automático um hábito na nossa vida, porque essa é a ferramenta pela qual nós podemos nos libertar deste mundo de ilusões. É isso aí, pessoal, mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.